O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao projeto Evangelho Sem Fronteiras, palestra pública, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com imensa alegria que recebemos cada um de vocês nesta morada de todos os corações. Sintam-se acolhidos e abraçados. Que a luz do Evangelho de Jesus ilumine nossos pensamentos e corações neste momento de reflexão e aprendizado. Hoje, vamos refletir sobre o tema, o orgulho, a raiz das nossas quedas e o obstáculo à renovação espiritual, com Daniela Miliari. Mas antes, preparemos o nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade que assiste e conduz essa casa por meio da prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e acabar de vez com a guerra e afastar o mal da terra e caminharmos juntos rumo à luz. Daniela Miliari é jornalista, terapeuta, palestrante e autora de 5 livros, entre eles Divaldo, o Mensageiro da Paz, que retrata a trajetória e a missão do médio baiano. Desde 2015, dedica-se ao estudo e à produção de conteúdos voltados ao autoconhecimento e à educação emocional, com foco em valores como reconciliação, amor e serviço ao próximo.
Em suas palestras, cursos e nas suas redes sociais, compartilha diariamente reflexões que inspiram o crescimento emocional e espiritual e a vivência do Evangelho no dia a dia. Daniela, obrigada por aceitar o nosso convite. É com muita satisfação que nós vamos te ouvir agora. Eu agradeço o convite do Centro Espírita Online Casa de Jesus, mais uma vez aqui, e sempre que eu assisto essa vinheta aqui da casa, eu fico muito emocionada, fico muito tocada, porque traz para mim esse senso desse centro espírita da Terra, né? Esse clubinho mais amplo que somos todos nós, irmãos ligados por esse amor, por esse exemplo, por esse farol que ele, a passagem dele aqui pela Terra deixou para nós, esse rastro, esse mapa a seguir. E eu sinto uma vibração de muita união da humanidade, né? Então, para mim é uma alegria poder estar com vocês e saber que todos nós somos uma mesma família, embora uma árvore possa ter muitos anéis, a árvore é a mesma, as raízes são as mesmas e é sempre muito bom estar aqui. Bom, o nosso tema de hoje é o orgulho como raiz das nossas quedas e um obstáculo da nossa renovação espiritual. E eu pensei bastante sobre essa proposta dessa palestra e muitas vezes quando a gente trata desse assunto do orgulho, a gente começa focado e enviesado na forma como eu ajo assim e o efeito que isso traz para as minhas relações com os outros, na minha família de origem, com mãe, pai, irmãos, no casamento ou na vida profissional, enfim, no meu dia a dia. No entanto, o que vem me chamando muito a atenção ultimamente é a nossa esfera interior, onde a gente se conecta com a nossa autopercepção, com a nossa própria consciência, porque as leis da vida, as leis da natureza, as leis divinas, elas estão inscritas na nossa consciência. E como essa matriz e esse modelo fundamental do meu relacionamento comigo mesma acaba virando um dominó em todas as minhas demais relações. Então, claro, o orgulho, ele vai impedir o perdão ao outro, eu vou ter dificuldade de perdoar alguém, eu vou ficar presa, eu vou ficar limitada nas minhas ações. O orgulho, sim, ele impede o diálogo com os demais, ele impede a empatia, né? Mas mais do que tudo, dando muitos passos atrás, que é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, ele impede o perdão a mim mesma, o auto-perdão, ele impede que eu acompanhe a minha própria história com dignidade, com respeito e com compaixão comigo mesma, né? E ele também impede essa empatia de eu entender o meu tempo espiritual, a minha infância espiritual. E a grande verdade é que existem inúmeras referências, não só na Bíblia, mas também na codificação espírita, não só de Allan Kardec, mas também da espiritualidade superior amiga, que trouxe ao longo de toda a codificação dezenas de referências a temas como a infância espiritual, a criança espiritual, enfim, como um estágio da nossa humanidade, com todo o respeito que toda criança merece, porque não dá para a gente exigir que uma criança de 2 anos de idade cante o hino nacional sem errar nenhuma palavra, né? Então, nessa mesma toada, quanto que eu vou exigir da minha infância espiritual, sendo que eu estou aqui aprendendo passo a passo, degrau a degrau. Fomos criados simples e ignorantes, conforme está no nosso livro dos Espíritos, e é natural que nós estejamos ainda lidando com vários processos que, pessoalmente, eu gosto de chamar dos meus aindas, daquilo que ainda está em formação e em processo aqui dentro de mim, né? Então, veja, caímos por quê? Por que que nós caímos diante dessa... Quando a gente diz que o orgulho como raiz das nossas quedas, e quando eu caio por quê?
porque possivelmente eu mesma me derrubei ou eu mesma ainda estou engateando lá no chão, né? E essa renovação espiritual, ela vem desse desapego da queda. Ele vem de eu entender o que aconteceu ali, naquela queda, e ao mesmo tempo voltar para a humildade que aquele chão onde eu me espatifei, onde eu caí, me levou de novo a me reencontrar com aquilo que tem para hoje. Aquilo que ainda se apresenta aqui em mim, né? E esse momento espiritual no qual eu me encontro, quando ele é assumido, eu assumo que eu fiz isso, eu assumo que eu caí aqui, eu assumo que isso foi assim. É como se ele se tornasse um chão sobre o qual o próprio chão, a própria queda vai me ajudar a me erguer, porque eu caí lá no chão, eu toco nesse piso e pum, me reergo nele e colho o mel das experiências daquela queda, naquele preciso lugar, né? Então, nesses lugares onde caímos, encontramos os nossos maiores professores. E a gente começa a resgatar a nossa conexão com a terra, com o nosso humus, terra, humildade, vem da palavra humus, que eu me conecto com aquilo que tem para hoje, nesse chão onde eu estou pisando, onde eu estou aprendendo algo ainda. E quando eu resgato essa humildade de ser uma aprendiz imortal, em termos de consciência eterna também, que está se expressando através do meu ser essa eterna aprendiz, eu volto para essa condição de conseguir dar um passo após o outro e aceito, que dói menos, né, a naturalidade daquilo que tem para hoje e daquilo que aconteceu. Então, nada mais natural do que a gente errar, cair, e também nada mais natural do que levantar e aprender, né? E o resistir a esse processo é o que vai criando esse peso e esse cansaço do orgulho. Então, se eu pudesse dizer para vocês que o nosso tema de hoje vai passear bastante é sobre essas duas palavras que envolvem os aspectos do orgulho, que são as palavras sobrecarga e a palavra solidão. Porque quando a gente se encastela nesse orgulho de não ser aprendiz, eu já tenho que acertar tudo, eu já tenho que estar pronto, perfeito, acabado, é como se eu me colocasse em cima de um pedestal, e em cima do pedestal eu não consigo caminhar. Eu estou presa, eu estou ilhada. O pedestal é uma prisão onde alguém te colocou, você mesmo ou alguma outra pessoa, né? E nesse pedestal a vida não acontece, né? Então, quando eu consigo olhar para os meus erros e para essas versões anteriores com o devido respeito, com a devida dignidade, com a devida compaixão, eu me deparo com o fato de que eu não posso tratá-las mal, porque elas não sabiam, essas versões anteriores não sabiam o que eu sei hoje. E eu só sei o que eu sei hoje graças a elas, né? Então eu retomo essa vocação natural de aprendiz, porque somos todos aprendizes e, claro, professores também uns dos outros, ainda que de forma inconsciente, a gente está sempre aprendendo e ensinando nessa corrente da humanidade que está ali na corrida dos bastões, passando adiante, né? Então vamos começar hoje trazendo uma citação de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que também está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus, tá? Então esse é um dos trechos do Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, 6 e 7, especificamente esse em Mateus 5. E eu peguei um trechinho curtinho do comentário de Allan Kardec, logo depois da primeira citação do Evangelho, ainda no item 2, né, o último parágrafo do item 2, em que Kardec diz assim: dizendo que o reino dos céus é dos simples,
quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Ou seja, Jesus está nos comparando, né, como as crianças espirituais, como essa infância espiritual que precisa se reconhecer necessitada, que precisa se reconhecer em processo, que precisa reconhecer os seus aindas, se percebe como simples e ignorante e que está em aprendizado. Então, Jesus, nesse sentido, quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem que se perceba com essa lucidez, dessa simplicidade de coração e dessa humildade de espírito. Eu estou conectada com o quê? Com a minha realidade, aquilo que tem para hoje. E Kardec continua. E o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Porque o sábio que mais crê em si do que em Deus, ele é dono de um ponto de vista. E um ponto de vista é a vista de um ponto. E o todo, né? Deus que tem essa visão ampla de todos os pontos, ele é o incognoscível. A gente sabe, né, que ele é o gerador de todo esse processo que a gente está inserido, né, o criador de todas as coisas, essa causa primeira de todas as coisas. E, nesse sentido, essa pessoa que se percebe como acima de Deus é uma pessoa que está num processo de ilusão, de fantasia, como uma criança que está ali fantasiando, né, que ainda não percebeu o seu real tamanho para sua própria proteção, que é o ponto que eu quero chegar aqui hoje nessa palestra. Kardec continua, em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Eu fico desprotegida, desprotegido, quando eu me revolto diante dessa circunstância, dessa paternidade espiritual. É como se uma criança de 3, 4 anos quisesse sair de casa e não quisesse essa proteção. A gente fica muito mais exposto, né? Então, essa humildade, esse ato de submissão a Deus, não é senão submissão às suas leis, as leis divinas, as leis naturais que estão aí para a nossa própria proteção. É como querer andar numa estrada guiando de noite, sem a iluminação, sem as marcações na estrada, sem o guardrail, que é aquela estrutura metálica que impede o carro de passar no precipício, né? Então, obviamente, eu fico desprotegida quando eu entro nesse tipo de relação. E aí, Kardec finaliza com a última frase dizendo: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito. Pobre em espírito, que aqui está sendo utilizado nessa tradução, é que ele se coloca com essa, conforme entende o mundo, né? Essa percepção do mundo deste homem que está rico em qualidades não materiais, mas qualidades morais. Então ele está pobre desse espaço de desconexão de Deus, de desconexão das suas leis, de desproteção, tá? E ele começa a se circunscrever em algo do seu próprio processo mental e se sente separado daquilo que está criado para ele próprio, né? E o que advém disso daí? Eu peguei esse trechinho para que a gente pudesse perceber com mais clareza o quanto o orgulho ele não vai só ferir a nossa caminhada futura, ou mesmo as nossas relações no aqui e agora, mas ele promove um ensimesmamento, né? A pessoa fica ensimesmada, uma forma de se fechar de uma maneira tão intensa que gera
uma sobrecarga, eu vejo a vida de forma pesada, eu tento pegar as coisas com as minhas próprias mãos e resolver. É claro que a gente tem um certo nível de autoria e protagonismo até onde nos é dado, claro. No entanto, existe uma cocriação, né? E além dessa sobrecarga que eu acabo puxando tudo para mim, essa sobrecarga do orgulho também me causa uma solidão, uma sensação de que é tudo comigo mesma, eu tenho que me virar mesmo, eu estou sozinha mesmo, né? E aí, quando eu acho que o que eu faço é tudo decorrente do que eu estou fazendo, do que eu estou agindo e acontecendo, acontece esse movimento de cansaço, de controle e de dor intensa, né? Então, algo em mim, nesse sentido, se desconectou da criação, se desconectou da família humana e se sentiu só. E nesse orgulho, desse isolamento, e que possivelmente vem também de outras marcas, de dores antigas, de uma sensação de insegurança, desproteção, e fica achando que pode controlar tudo e fazer sozinho segundo as suas próprias necessidades, ou os seus próprios, até mesmo os seus próprios caprichos, e a sua visão própria do que significaria ser o melhor caminho para o outro. Eu já ajo como se eu soubesse a melhor forma do outro agir, a melhor forma de fazer, e algo em mim não se desapega do passado, do que aconteceu, se sente injustiçado e quer fazer as coisas segundo a sua própria medida, né? A gente tem visto, inclusive, isso sendo retratado na série The Chosen, como tendo sido o aspecto que teria levado, de acordo com a criação dos escritores dessa série, Judas Iscariotes a ter entregue Jesus, porque ele não havia se desapegado da visão daquele Messias bélico e que chegaria para depor o governo romano, e, enfim, para instituir o reino de Deus de uma forma mundana, de uma forma em que ele receberia o trono de Davi, né? Mas a gente percebe que essa necessidade de fazer as coisas do próprio jeito dele foi justamente o que colocou ali a situação toda que depois entrou em curso e que culminou com a traição, né, de Judas a Jesus. Obviamente, gente, essa é uma imagem, essa história traz uma imagem de todos nós, porque todos nós, em algum nível na nossa psique, nos sentimos, às vezes, com necessidade de fazer as coisas do nosso jeito, de achar que a forma que a gente acredita que as coisas deveriam ser é a melhor, né? E isso fala de uma tremenda imaturidade, infância espiritual, e vamos combinar que é algo absolutamente natural. No entanto, a vida segue adiante, ela não se demora com os dias passados, né? E ela nos ajuda, por meio das quedas abençoadas, a gente voltar para a Terra, literalmente, né? Os obstáculos, as quedas, elas nos devolvem a nós mesmos. E também os nãos que a vida nos dá. Muitas vezes, os ecos dessa necessidade de controle que eu envio para o mundo retorna para mim em forma de um eco e que me diz não, não e não. E diante disso, vou me ressentir ou vou recalibrar o meu ser? De que forma eu recebo esse não da vida? E quantas vezes esses nãos da vida, essas quedas, esses obstáculos estão sendo exatamente o remédio que eu precisava para poder evoluir e seguir adiante, né? Então, nós precisamos bem dizer esses movimentos pelos quais a gente passa um pouco desse caminho que vai para um lado, que vai pelo outro, e que, na verdade, acabam por nos devolver a nós mesmos, desde que a gente não se entregue a essa rebeldia e essa revolta com Deus. E saber receber um não,
saber se frustrar e saber respeitar hierarquia é algo que denota a maturidade do ser humano. Então, ainda nessa imagem da história de Judas, Judas gostaria que Jesus tivesse sido dentro dessa história de The Chosen, tá, gente? Isso não tem referência nenhuma no Novo Testamento, tá? Mas foi uma livre adaptação que os criadores da série fizeram e que não deixa de ser uma imagem interessante para que a gente possa refletir sobre a nossa própria necessidade de controle, né? Eles trazem uma imagem de que Judas gostaria que Jesus tivesse sido de uma forma encaixada na sua própria pré-concepção do que ele deveria ter feito, né? De como ele agir, de como fazer. E isso invade a jurisdição do ser do Cristo. E, obviamente, ao querer precipitar, que ele utilizasse os seus poderes e mostrasse a que veio, acabou que levou a história para um outro lado e que no final das contas a gente sabe que acabou resultando, né, no que aconteceu e que a glória de Deus fosse vista ali também. Isso tudo, inclusive, já estava previsto, né, na lei, nos profetas, isso antecipadamente já vinha sendo falado no Antigo Testamento, e a gente sabe que mesmo as nossas quedas, elas são utilizadas por Deus para que o melhor possa se mostrar, né, nessa história. Então, quando algo em nós começa a ficar muito pesado e a gente começa a se sentir muito solitário, mesmo à mercê da vida, é porque algo em mim se desconectou e eu estou parada, quieta, tentando fazer as coisas só do meu jeito e fazer as coisas sozinha, né? Então, esse orgulho é um orgulho que nos afeta e nos sobrecarrega, trazendo essa sensação de solidão muito grande. Então, eu gosto muito de contar também uma história que eu vivi, onde eu estava com um certo nível de desconexão. Acho que todos nós temos diversos níveis de desconexão em determinados pontos, e a vida vai mostrando para a gente por meio dos nossos conflitos internos, das sensações, das emoções que vêm. Então, em 2023, início de 2023, eu ia passar por uma cirurgia bastante extensa, que ia durar ali umas 7, 8 horas, e eu tinha tido um trauma anos antes com relação a uma outra cirurgia dessa mesma área do meu corpo, e que eu tive uma quase morte. Então, quando eu fui para essa segunda cirurgia, em 2023, anos e anos depois, era como se eu estivesse revivendo o trauma lá daquela primeira situação, e eu comecei a me perceber, antes da cirurgia, com um profundo medo de algo acontecer comigo e a minha mãe, por exemplo, ficar sem o devido apoio financeiro, porque eu e meu irmão, a gente apoia a minha mãe há muitos anos, ela já é uma senhora aposentada, e eu fiquei pensando, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo nessa cirurgia, como que vai ficar minha mãe? E eu sentindo aquele medo, sentindo o frio na barriga, ou seja, eu estava desconectada dessa fé e dessa certeza, dessa provisão. Eu entrei em processos meditativos, processos de oração, e me veio uma resposta tão bonita, tão acolhedora, que me fez sair desse encapsulamento, desse orgulho de achar que eu ia resolver as coisas sozinha e receber a devida medida do meu tamanho com a seguinte resposta: é tudo meu. Se não chegar por você para ela, vai chegar por algum outro caminho. Foi essa a resposta que eu recebi durante esse processo de prece, de meditação, né? Eu pedi mesmo, eu falei, pai, fala comigo. Pai querido, paizinho querido, fala comigo, né? Porque eu não estou sabendo lidar com esse medo todo. Aí, aquele lugar onde Kardec fala, onde a gente se coloca como esse ser que necessita, que se submete, que se rende e que pede, né? Por favor, me dá uma resposta. E foi lindo, não é sempre que vem tão rápido, né? Mas eu estava passando apertado ali, e me veio essa resposta muito bonita, dizendo, não se preocupe, é tudo meu.
né? Se não chegar para sua mãe por você, vai chegar por quem for, por quem quer que seja. E ali foi bem interessante porque eu me dei conta do meu real tamanho, né? Que às vezes a gente fica trazendo para um personalismo. Eu tenho essa condição financeira, eu faço acontecer e perco de vista a noção de fiel depositário que todos nós somos. Então, naquele momento, quando eu volto para o meu lugar e saio dessa necessidade de controle, eu volto a me sentir conectada, eu volto a me sentir protegida, eu volto a perceber, bom, eu estou olhando aqui para trás, nunca faltou, sempre chegou por meio de uma ou outra mão estendida que Deus colocou a serviço, né, do meu bem, da minha vida. Então tá tudo certo, né? Nesse sentido, eu estava assim, como eu disse para vocês, me sentindo sobrecarregada, me sentindo sozinha e com medo. E ali é como se Deus me respondesse: não tenta fazer sozinha. Eu tô aqui com você, eu te ajudo. E, gente, quantas vezes nós recebemos essa resposta? E a gente só fica olhando para o copo meio vazio. Uma das melhores formas da gente se acalmar e parar de se preocupar com o futuro é a gente olhar para o que passou e ver, sempre teve ali alguém. Nos piores momentos tinha uma mão estendida. Nas piores horas eu não fiquei sozinha. As coisas se resolveram, as coisas se encaminharam, o apoio chegou. Então, esse reconhecer o que já é, o que já está, esse copo meio cheio que tem aqui, me dá toda a base, toda a competência para confiar no copo meio vazio. Porque é necessário o copo meio vazio, esse vácuo que precipita a minha necessidade de crescer, de progredir, conforme a lei do progresso, que também está em O Livro dos Espíritos, não é? Então, a gente se colocar em marcha por meio daquela necessidade que é criada. Ao mesmo tempo, confiar que tem todo um caminho e se permitir ser ajudada por Deus, ser sustentada por Deus. E a chave para isso é olhar para esse passado e agradecer. E só agradece quem é humilde. Quem ainda está nesse pedestal do orgulho, achando que é real essa ilusão de que está fazendo e acontecendo sozinho, não só em termos da ajuda de Deus, mas de toda essa rede que nós formamos enquanto família humana, nós estamos vivendo numa fantasia infantilizada e que nos coloca numa situação de risco e de desproteção, né? Então, onde foi que eu deixei de ver esse amor que me acompanhou o caminho todo da minha vida até aqui? Onde foi que eu me senti injustiçada? Será que somos injustiçados? Ou será que a justiça de Deus ela é perfeita, precisa? E eu vou dizer mais, ela é misericordiosa. Porque conforme vários dos livros do Espiritismo que a gente vê em diversos relatos, especialmente pela psicografia de Chico Xavier, fica nítido que nós estamos recebendo lições e uma cruz proporcional àquilo que a gente consegue carregar, que é infinitamente menor do que aquilo que a gente fez no passado. Porque a medida de Deus é uma medida pedagógica, amorosa e não punitiva. Não estamos lidando diante de um tribunal da consciência, nós estamos lidando e nos postando diante do altar da consciência, onde eu posso olhar com essa deferência, com esse carinho, e por que não, esse colo da consciência que está lá para nos proteger, para nos amar e para nos criar contornos amorosos por meio das suas leis. São leis que estão aí simplesmente para nos proteger. Desde lá do Antigo Testamento, quando vieram os 10 mandamentos, até hoje, gente, se você olhar para qualquer um dos 10 mandamentos, você vai ver que você não vai querer que ninguém infrinja algo contra os 10 mandamentos em relação a você. Então, ao próximo como a ti mesmo. Depois, né, de 1500 anos, a gente vê Moisés sendo confirmado, Jesus dizendo: eu não vim para mudar a lei e nem para contradizer
os profetas, né? Eu vim aqui para confirmá-los e ampliar essa compreensão. Então, vem essa compreensão ainda mais clara por meio, especialmente, do Sermão da Montanha e por várias outras passagens que constam, né, dos evangelhos. Então, Jesus veio, ampliou e ainda trouxe uma 11ª lei muito clara: um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, não só mais na sua medida de ao próximo com a ti mesmo, não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, ele veio e foi exemplo, e deixou isso registrado de uma forma imortal. E depois, anos depois, 18 séculos depois, a gente recebe aí a confirmação de toda a lei e a ampliação da sua compreensão por meio dessa codificação espírita. E nós temos em O Livro dos Espíritos as leis morais, as leis divinas, as leis naturais, que é como se a gente fosse esmiuçando ainda mais o seu sentido para ficar mais e mais claro para todos nós. Por quê? A cada época a gente recebe conforme a nossa possibilidade de compreensão, né? Então, quando eu percebo que essas leis estão aí para ser um colo, para ser um carinho para mim, e não para ser só aquela visão nossa de vigilância, de proibição e de punição, quando é que nós vamos abandonar esse deixar de lado, ou então simplesmente deixar descansar essas lentes da punição, essas lentes da vigilância, né? Aquilo está ali, essas leis estão aí para nos proteger, né? Para que a gente se sinta com pai e mãe, né? Então, só agradece, gente, por essas leis, quem se reconhece necessitado de amor. E uma das formas mais belas de amor são os limites, porque limite é amor, não é assim? Então, há de se compreender que o orgulho é uma ferida emocional dessa nossa infância espiritual, seja dessa vida, de dores que efetivamente eu passei na minha vida que me deixaram muito orgulhosa, né? E que trazem para nós uma defesa psíquica infantil de que, não, eu me viro sozinha, eu resolvo tudo sozinha, eu faço e aconteço melhor do que todo mundo, e eu sei melhor o que você deveria viver para você. É óbvio que isso é uma defesa psíquica infantilizada que se estabeleceu. Não é porque você é mau, não é porque você é inferior, não é porque você, enfim, não presta, não é nada disso. É porque você com certeza passou por uma ferida nesta ou em outras vidas e que promove em você uma ressonância dentro desse circuito, como se fosse uma pilha que só funciona quando a gente liga um lado ao outro, e que essa ferida emocional está alimentando em você essa característica dessa defesa psíquica infantilizada, né? Que o orgulho é uma defesa psíquica infantilizada. E quando a gente atravessa o orgulho, a visão do orgulho, que eu olho por trás dessa sombra, que eu só me sinto má, errada, arrogante, enfim, atravessa essa sombra, o que você vai encontrar? Uma criança ferida que se encastelou para se defender das agruras da vida, que se sentiu injustiçada, que ficou dolorida, né? Então, graças a Deus, especialmente da pandemia para cá, foram surgindo tantos recursos, claro, o evangelho sendo o maior deles, mas recursos também de tratamentos emocionais, do autoconhecimento, do serviço na fraternidade de forma ativa, né? Desse momento do evangelho no lar semanal, onde a gente se expõe ao evangelho e a gente aproveita para se reciclar com honestidade, com sinceridade, retomando essa prática tão benéfica de se perceber como um aprendiz, né? Então, a gente tem hoje em dia diversos recursos para a gente tratar dessas feridas emocionais. Acredite, não é porque você é mau. Lembre-se que você é
criado simples e ignorante, e ao longo do caminho ficaram algumas feridas, né? Mas o Evangelho está lá para nos lembrar que o jugo é suave, né? E o fardo é leve. O fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Conforme a gente vai estudando, amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo, a gente vai se expondo e talvez alguma dessas falas que eu trouxe aqui para vocês tenha tocado o seu coração, tenha trazido alguma noção, alguma imagem importante para que vocês possam entender que vocês são simplesmente seres humanos. Vocês não, nós somos seres humanos simples, comuns, imperfeitos, pessoas a caminho, graças a Deus, né? E que a gente está vivendo na medida exata aquilo que a gente precisa viver na nossa família, inclusive como diz Francisco Cândido Xavier, quando ele está sempre se referindo ao fato de que encarnação não tem endereço errado, nós estamos no lar preciso que traz para a gente as situações, né, os componentes, os relacionamentos com os quais a gente vai poder lidar novamente, queridos, não como punição, mas como um espelhamento necessário de uma dor, de uma ferida, como André Luiz diz na sua obra, né, como um quisto que se reuniu e que se aglomerou ali, aquele mal que foi cometido contra si mesmo e contra o outro por conta da ignorância dessas leis e que por fim irá se dissolver no bem maior, no bem eterno. Então, é muito diferente quando a gente começa a observar o quanto o orgulho faz mal para a gente mesmo, né? O quanto a gente se estressa, se cansa, se isola e que, obviamente, isso vai ferir a criação como um todo, porque eu sou um ser que está em perspectiva, que está em relacionamento, né? E isso afeta as demais relações e, claro, toda a coletividade, porque o lugar interno onde o meu ser vibra, ele soma para a vibração do planeta como um todo, né? Nesse psiquismo do planeta, ele vai também se beneficiar de cada humildade e aprendizado que eu tiver, na minha vitória pessoal que eu tiver, e também nas minhas quedas, algo no todo também atua, né? Então, a gente ter essa noção dessa autorresponsabilidade e dessa interconexão aí com todos os demais seres, nos trazem para alegria e para a certeza de que é uma bênção estarmos aqui, sendo experimentados. Então, hashtag aceita que dói menos, é algo que vai tornar a sua vida muito mais leve, né? Muito mais tranquila, e onde você cair, o que a gente vai fazer? A gente assume, sim, foi assim, eu fiz isso, eu assumo isso, e aí eu posso fazer um raio-x dessa situação que foi vivida com objetividade e não com o velho chicote do martírio íntimo, não. Vamos fazer um estudo, pega aquela sua bolsa, nós mulheres que andamos com bolsa cheia de coisa, a gente fica às vezes, junta papelzinho, junta sujeirinha, então você vira a bolsa, passa aquele pano no fundo da bolsa, separa os deixinhos, separa o que dá para ficar aqui, o que precisa trocar, o que joga fora, o que arruma, o que conserta, e depois a gente realoca tudo ali dentro e os nossos erros passam a ser acertos, porque o erro, se a gente parar e pensar bem, é o caminho mais próximo do acerto, né? E só erra quem está na chuva, né? Quem está na chuva é para se molhar, então não é sobre você se orgulhar dos seus erros, passar pano para erros, ou ficar num abraço de afogados com uma característica sua ruim. Lógico que não é isso, né?
mas ao mesmo tempo você manter-se em contato com ele. Porque se você entrar no espaço de recalque tão grande, é o recalque de eu não posso errar, eu já tenho que ser perfeito, pronto, acabado, que me coloca nessa defesa infantil de correr para o alto do pedestal e me achar pronto, acabado. Queridos, desculpem, não há. Não usar aqui, né? Somos todos terráqueos, e se não tem ninguém aqui que nunca errou, né? Se tem alguma pessoa aqui, eu falo que não é desse planeta, né? Então faz parte da nossa caminhada, aceita que dói menos, né? E vamos cuidar daquilo que tem para hoje com muita humildade, nos recordando que, como as crianças espirituais que somos, né? Bem-aventurados somos nós, esses pobres de espírito, no sentido de que eu preciso do Espírito, eu preciso desse aprendizado espiritual, porque é de nós o reino dos céus, né? Que é o reino da alegria, é o reino do aprendizado, é o reino dessa vida imortal que nos dá base para alcançar o reino de Deus, né? E o reino de Deus, ele é constituído dessas precisas leis, inclusive da causa e efeito, que vai nos ensinando ao longo do caminho. Então, eu desejo de coração a todos vocês que possam se conectar com qualquer aspecto seu, que seja que você está resistindo, e passe a observá-lo, converse com esses seus aspectos, abrace essas sombras como as suas grandes professoras, né? Porque são as luzes em você que vão acessar todas as capacidades, todas as competências que residem aí nesses lugares de ferida emocional, tá bom? Que são elas que estão aguardando por um cuidado, por esse amor que cobre uma multidão de pecados, como Pedro diz em sua primeira epístola. Pecado, na sua etimologia mais anterior, que é simplesmente errar o alvo. Um alvo que eu estou errando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar mais até eu acertar o alvo, né? Como quem está jogando dardo e vai acertando cada vez mais facilmente, né? Faz parte da nossa condição humana, e quanto antes a gente encaixar isso numa boa e aprender a lidar com essa condição de eternos aprendizes, mais leve vai ficar a vida, tá bom? Então era esse o recado que eu tinha para trazer para vocês. Com muito carinho agradeço aí mais uma vez o convite do Centro Espírita Online Casa de Jesus. Espero ter um resultado para vocês. Fiquem com Deus. Nós que agradecemos de coração a Daniela por sua presença tão acolhedora e generosa e pela reflexão que nos trouxe hoje. E eu também quero convidar a todos para que possamos encerrar essa tarde, essa noite, neste momento, e elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus por meio da prece. Prece é luz que se traduz em consolação, tesouro divino a transformar-se em hino de agradecimento ao Senhor. Momento de amor, momento de amor entre a criatura e o Criador. Momento de amor. Prece, filha da fé, conduz o homem à esperança, levanta o véu da ignorância, descobre a felicidade que está em ti. Descobre a felicidade que está em ti. Prece é luz que se traduz em consolação, tesouro divino a transformar-se em hino de agradecimento
ao Senhor. Momento de amor, momento, momento, momento de amor entre a criatura e o Criador. Momento de amor. Prece, filha da fé, conduz o homem à esperança, levanta o véu da ignorância, descobre a felicidade de estar em Deus. Descobre a felicidade de estar em Deus. E agradecemos também a cada um de vocês que esteve conosco até aqui, compartilhando desse momento de aprendizado e fraternidade. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.